Fala aí, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco aí. Pessoal, finalmente tivemos mais novidades quanto à venda da SAF para o grego magnata Marinakis. Vamos falar dessa grande novidade, vamos falar também aqui da possível saída do Matheus Cocão. Clubes da Europa e também dos Estados Unidos estão interessados no jogador. Também o Aleph Manga confirmando negociações com o Vasco. Tudo isso e muito mais agora para vocês, mas antes de começar o vídeo, deixa aquele likezão aí para fortalecer. Se inscreve aí no canal se você não está inscrito. Ativem o sininho das notificações para você receber os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal Vamos Vasco. Vai lá também no meu outro canal, Showball, se inscreve lá, o link está na descrição. Coloquei vídeo lá hoje sobre o mercado da bola, jogadores aí que interessam o Vasco. Vai lá, se inscreve para fortalecer o nosso canal a crescer também. Bom, pessoal, como todo mundo sabe, essa é aquela época do ano que os clubes já estão fazendo planejamento para 2025, iniciando aí as melhorias no seu time, mudança, saída de jogadores. Lá no Vasco não é diferente, né, cara? O planejamento já iniciou, já tem algum tempo, e o Pedrinho confirmou isso já para nós torcedores naquela entrevista coletiva. Como todo mundo sabe, após o término do Campeonato Brasileiro, 4 jogadores já estão fora do Vasco praticamente. São aí o goleiro Kehler, não terá o seu contrato renovado junto ao Internacional. O jogador tem contrato somente até o final dessa temporada. É um jogador caro para ser reserva do Léo Jardim. Sequer fez sua estreia aí como titular do Vasco, né, como jogador do Vasco, e ele deverá ser devolvido ao Internacional e o Vasco deverá dar mais oportunidades à garotada da base, aos goleiros aí das categorias de base do Vasco. Além dele, vamos ter também confirmado a saída do Galdames, Rossi e Rojas. Todos esses jogadores sairão por fim de contrato, por não ter contratos renovados. Outra situação são de vendas, jogadores que deverão ter propostas para saírem do Vasco. Uma delas é o Ryan, que está claríssimo. De acordo com informações, o jogador vem recebendo sondagens praticamente diariamente e não deverá ficar no Vasco para a próxima temporada. Se chegar a proposta, uma proposta boa para o Vasco, o Vasco deverá vender o jogador. Os últimos interessados que apareceram foram a Fiorentina e também o Lyon, que tem como dono lá o John Textor. Além da saída do Ryan, o Vasco também conta com a possível saída do Lucas Piton, aguarda propostas para vender o jogador. Mais cedo a gente falou sobre esse assunto, que de acordo com o Globoesporte.com, o Vasco não vai se opor a uma saída do Piton. Se chegar a proposta oficial, o jogador será vendido pelo Vasco, tanto que o Vasco já está num processo de renovação de contrato com o Vitor Luiz. Certamente, como eu falei mais cedo, o Leandrinho será o titular e o Vitor Luiz deverá ser o reserva imediato do garoto da base do Vasco. Além dessas duas saídas, que são quase certas que irão acontecer, devemos também possivelmente perder o Matheus Cocão para o futebol europeu ou para a MLS. De acordo com o portal Lance, o jogador desperta interesse de clubes da Europa e também dos Estados Unidos. Scouts desses clubes estarão inclusive em São Januário já nessa quinta-feira para monitorar o atleta no jogo aí contra o Internacional. O jogador que evoluiu muito desde a sua chegada, o Paulo Brax, né, que descobriu aí o Matheus Cocão, tirou ele lá do Náutico. O jogador é reserva do Náutico, viu potencial nesse atleta, trouxe ele para o Vasco. Agora o Vasco pode fazer uma grana aí vendendo o Matheus Cocão. Se eu não me engano, o Vasco pagou 2 milhões de reais para contratar ele. Acho que foi no máximo isso, ou um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Acho que foi mais ou menos isso que o Vasco pagou para tirá-lo do Náutico e agora pode vendê-lo com um valor muito superior ao que pagou quando contratou o jogador, né? Vamos aguardar os próximos dias se vai aparecer alguma proposta de algum clube aí para contratar o Matheus Cocão. O fato é de que o interesse existe, como a gente falou, vai ter pessoas analisando o futebol dele na partida de quinta. Deixa aí nos comentários o que você acha desses jogadores que deverão deixar o Vasco, a famosa barca, e também jogadores que deverão ser vendidos. Bom, pessoal, o atacante Aleph Manga confirmou ao Globoesporte.com que foi procurado pelo Vasco. De acordo com as informações trazidas pelo próprio jogador, ele disse que ficou muito feliz do interesse do Vasco, que tem uma torcida muito apaixonada e é um clube gigantesco. Mas ele falou que deixa essas negociações com os seus representantes e segue focado fazendo seus treinamentos no dia a dia e ver o que Deus reserva para ele no futuro. Ele diz que irá aguardar pelos seus representantes para decidir o que vai acontecer, né? Se vai vir uma proposta oficial do Vasco ou de outro clube da Série A. Mas ele confirmou realmente o interesse do nosso clube e disse que ficou muito feliz com essa notícia aí de poder, quem sabe, defender o Vasco na próxima temporada. O Aleph Manga não renovará o contrato com o Coritiba, e está na lista de jogadores que deixarão o Coritiba e aos 29 anos pode ser contratado pelo Vasco. O Remo foi um time que demonstrou interesse, teria feito uma proposta salarial de 150 mil mensais para o jogador, mas ele recusou o Remo por estar em negociações com o Vasco. Essas foram as informações iniciais.
Até o jornalista Fábio Azevedo teria apurado melhor essa situação, mas ele disse que não havia nenhum tipo de negociação do Vasco com o jogador, só que agora em entrevista ao Globoesporte.com, que sem dúvida nenhuma é a melhor fonte possível de notícias, foi confirmado pelo próprio jogador que existe sim o interesse do Vasco em contratá-lo para a próxima temporada, né? Vamos aguardar, ver se o Vasco vai fechar a contratação do Aleph Manga, como eu venho falando aqui no canal, e também o próprio presidente do Vasco deixou claro, não vamos ter reforço de nome, reforço de peso, apesar de existir um interesse num jogador de seleção brasileira, que a gente vai falar já aí, pode pintar no Vasco, mas eu acredito que poucos jogadores de nome virão defender a camisa do Vasco. Acho que o Vasco não fará grandes investimentos em contratações se tiver na mão do associativo. Se vir para o lado da SAF, meu amigo, aí é outra história, né? Se pintar o grego magnata aí, a gente já começa a conversar com outras situações, né, cara? Vai vir jogadores aí qualificados para o Vasco, quem sabe, ganhar a Libertadores em 2025. Torcemos para que primeiro o Vasco conquiste essa vaga e quem sabe também seja vendido a SAF, para aí sim a gente estar na Libertadores e sonhar com o bicampeonato, né? Deixa aí nos comentários o que você acha, a princípio, do nome do Aleph Manga, um nome bem modesto, mas que de acordo com um parâmetro que o Vasco vive, a realidade do Vasco hoje, é esse tipo de reforço que deverá pintar na colina. Bom, e como a gente falou aí agora há pouco aí de jogador que pode pintar no Vasco, um jogador que em tese seria um jogador de nome, é o lateral direito Danilo da Juventus. Saiu agora há pouco, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, saiu a informação fresquinha trazida pelo Globoesporte.com, que o Vasco buscou informações sobre o jogador, já entrou em contato aí com os seus representantes para tratar de uma possibilidade de transação do jogador para o Vasco. Vale ressaltar que ele pode assinar um pré-contrato a partir de janeiro aí e fechar com qualquer clube aqui no Brasil. E a contratação do jogador seria um sonho do Pedrinho. O clube fez uma investida na última janela de transferências e apresentou condições que agradaram aí ao jogador. Mas ele decidiu permanecer por mais um semestre aí na Juventus após a conversa com o técnico Thiago Motta. Ele foi o plano A da direção do Vasco para contratar um zagueiro durante essa temporada de 2024. Mas, como a gente falou, ele preferiu ficar na Juventus e agora pode ser que as negociações sejam retomadas. O Vasco está ciente que tem uma concorrência de outros clubes brasileiros e o clube estaria tentando usar o Felipe Coutinho para tentar convencer o Danilo, que foi amigo do jogador aí por muito tempo de seleção brasileira, para quem sabe vir jogar no Vasco. Seria aí um atrativo a mais para o jogador defender a nossa camisa. Quem sabe também, se o Vasco estiver na Libertadores, isso também seja mais um fator determinante para que o Danilo seja reforço do Vasco. Seria uma baita contratação. A gente sabe que realmente para a seleção brasileira ele está no nível abaixo, até pela alta idade. Mas jogando futebol brasileiro, eu tenho certeza que ele pode sobrar. Jogador polivalente, atua na lateral direita, atua na lateral esquerda e também como zagueiro, função que ele vem desempenhando na Juventus já há algum tempo, né? Começam aí a aparecer as primeiras negociações para 2025 e com certeza o Danilo seria um ótimo nome, apesar de com certeza também ter uma grande rejeição de muitos torcedores vascaínos. Eu considero um jogador que atuou muitos anos na Europa, jogou no Real Madrid, Manchester City, Juventus. Se você fala que um cara desse não joga nada, com certeza você está equivocado, porque não faz sentido o cara estar todo esse tempo na Europa se ele não tem futebol para apresentar. Ainda mais aqui no futebol brasileiro, meu amigo, ele vai deitar, vai jogar muita bola, caso seja contratado. Deixa aí nos comentários a sua opinião sobre o nome do Danilo. Bom, e para fechar nosso vídeo, vamos falar aqui da situação do grego Marinakis, cara. O magnata, dono aí de vários clubes ao redor do mundo, está disponível aí para negociações com o Vasco. De acordo aí com o jornal inglês, credenciado jornal inglês The Telegraph, o bilionário proprietário do Nottingham Forest, do Olympiacos da Grécia e também de um clube lá em Portugal, estaria interessado em comprar a SAF do Vasco, e o Edu Gaspar, que recentemente deixou o Arsenal para trabalhar aí meio que como um CEO desse grupo, terá um papel fundamental caso concretize a venda da SAF do Vasco para esse grupo. Ele será o grande responsável pelo Vasco aqui no futebol brasileiro. E, obviamente, essa situação ainda depende lá da CAP, que é quem está gerindo os negócios da CC7 Partners. E, como disse o Pedrinho, o mais importante seria achar esse investidor, para aí sim conseguir resolver todas as questões da CAP e, principalmente, claro, a venda que pertence ao associativo do Vasco. O magnata grego tem explorado diversas oportunidades de investimento, incluindo possíveis aquisições no futebol italiano e também em outros centros. A gestão dele lá no Nottingham Forest obteve sucesso na contratação de jogadores brasileiros, destacando aí as contratações do zagueiro Murilo, que inclusive foi para a seleção brasileira, e o volante Danilo, ex-Palmeiras. Todos eles saíram do futebol brasileiro lá para o futebol inglês, para o Nottingham Forest, contratado por esse grego. Pode ser, quem sabe, aí o Vasco seja vendido. Esse cara invista bastante aqui no nosso clube. Cara, a gente espera que isso aconteça, que o Vasco tenha dinheiro
para contratar grandes jogadores, fazer uma boa temporada em 2025 e fazer o que a CSS Partners não fez, né, cara? Prometeram e não cumpriram nada, né? Dessa vez a gente espera que o cara prometa, mas que cumpra, faça aí o Vasco funcionar e, enfim, voltar a ser uma potência aqui na América do Sul. Deixa aí nos comentários o que você acha do interesse do Grego em realmente comprar o Vasco. Fontes aí importantíssimas confirmadas lá na Inglaterra e com certeza deve estar havendo algum tipo de negociação dos bastidores. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. É nóis!